Olá, meu querido irmão, paz de Cristo. Eu sou o pastor Carlos Menezes e sirvo a Igreja Presbiteriana do Brasil, na cidade de Deodápolis, Mato Grosso do Sul. E hoje meu desafio é iniciar uma exposição de toda a da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Então, basicamente, hoje farei um panorama, um breve panorama da carta, e depois exporei os versículos em que Paulo trata da saudação aos cristãos de Coríntios, do verso 1 ao verso 9. Então, vamos à leitura do texto. Está escrito assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamado para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus pelo qual foste chamado à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Queridos, Corinto era uma cidade estrategicamente localizada em uma faixa de terra que conectava rotas terrestres e marítimas, o que a tornava um importante centro comercial. E, além disso, destacava-se pelo turismo e pela realização dos Jogos Olímpicos. Contudo, a cidade também era marcada por sua imoralidade, especialmente nos cultos realizados no templo de Afrodite, a deusa do amor, em que a prostituição fazia parte da adoração. E, segundo os historiadores, nesse contexto, 1.000 sacerdotisas serviam como prostitutas cultuais, se relacionando com homens e mulheres. Agora pense, você teria coragem de levar o evangelho a um lugar assim? Bom, o apóstolo Paulo, o desbravador do evangelho, vivenciou experiências grandiosas e marcantes ao ver o poder de Deus na pregação do evangelho em Coríntio, transformando os pecadores a dar testemunho de Cristo Jesus. E por isso ele escreve esta carta aos cristãos da cidade, cuja igreja era composta principalmente por gentios convertidos, embora também houvesse judeus entre os seus membros. E um dos problemas é que a cultura local tinha uma grande influência sobre a igreja, e que enfrentava divisões, partidarismo, problemas éticos, judeu e gentil, imoralidade sexual, e também confusão sobre os dons espirituais, a desordem no culto. Por isso, Paulo escreveu esta carta com o objetivo de corrigir esses problemas e orientar os coríntios a viverem segundo o ensinamento de Cristo. Na carta, ele aborda as divisões na igreja, a imoralidade e a falta de disciplina. Responde a perguntas sobre casamento, liberdade cristã e dons espirituais. Afirma a importância da ressurreição de Cristo e dos crentes, no capítulo 15. Por fim, Paulo encoraja a unidade e a santidade entre os crentes. O tema central de 1 Coríntios é
viver como igreja de Cristo, em santidade e unidade. Assim, Paulo exorta os cristãos que abandonem divisões e imoralidade e os chama a viverem conforme o evangelho que receberam. E a estrutura geral desta carta nós podemos ver sendo dividida em 5 etapas principais. No capítulo 1, do verso 1 ao verso 9, temos a saudação e ação de graça do apóstolo Paulo, em suas palavras iniciais. Ainda no capítulo 1, do verso 10, até o capítulo 6, do versículo 20, vemos Paulo corrigindo os problemas que a igreja enfrenta. Do capítulo 7, do versículo 1 ao capítulo 14, do versículo 40, nós vemos as respostas de Paulo, as perguntas feitas a ele. E do capítulo 15, do versículo 11 ao 58, Paulo aborda o tema da ressurreição de Cristo e dos mortos. Do capítulo 16, do versículo 1 ao 24, Paulo conclui com saudações finais, finalizando sua carta. E agora nós vamos expor o texto. Iremos expor, a princípio, do verso 1 ao verso 3. Abordaremos a saudação de Paulo, que diz, primeiro versículo, Paulo, chamado pela vontade de Deus, para ser apóstolo de Jesus Cristo, o irmão Sóstenes. Paulo inicia sua saudação aos coríntios, destacando que foi chamado por Deus. Esse termo se refere à sua vocação para o ministério apostólico. Ele se apresenta assim, devido à guerra partidária existente na igreja, que rejeitava a sua autoridade. Por isso Paulo usa o termo elevado, o termo mais elevado, apóstolo. Lembrando que ele foi escolhido por Cristo, ou seja, Paulo é apóstolo vocacionado por Deus a ser apóstolo de Cristo. E embora não tenha sido parte entre os 12, o colégio apostólico, Paulo foi testemunha da ressurreição e foi chamado por Cristo no caminho de Damasco, o que justifica seu direito e o título de apóstolo. Assim, podemos afirmar que o ministério apostólico foi extinto quando o apóstolo João foi colhido por Deus. E isso significa que não existem mais apóstolos nos dias atuais. Logo, o que vemos são impostores, muito influenciados pelo pentecostalismo e pelo neopentecostalismo, que usurpam uma autoridade que não lhe foi dada, movida por interesses carnais. Acredita que no Brasil há milhares de autodenominados apóstolos. Mas se avaliarmos todos esses apóstolos, supostos apóstolos, todos seriam reprovados, pois não atendem aos critérios de um verdadeiro apóstolo, como chamado direto por Jesus Cristo, testemunha da ressurreição, autoridade divina, vínculo com a fundação da igreja e fidelidade à doutrina de Cristo. Nesse contexto, a afirmação do reverendo Augusto Nicodemos é verdadeira. Apóstolo bom é apóstolo morto. Isso significa que não há benefício nenhum ser pastoreado, ser orientado, ser conduzido por esses lobos. Paulo também menciona o irmão Sóstenes, um irmão influente que, segundo alguns teólogos,
foi quem escreveu esta carta, citada pelo apóstolo Paulo. E no verso seguinte, Paulo destaca o destinatário da carta. Verso 2: a igreja de Deus em Corinto. Ao fazer isso, ele reconhece a depravação moral da cidade de Corinto. E, ao mesmo tempo, revela que, apesar disso, Deus comprou esse povo para si, por meio da morte de seu filho. Isso exalta, mostra a imensidão do amor de Deus, da infinitude de sua misericórdia para com pecadores tão depravados diante de um Deus santo e justo. Dessa forma, podemos entender melhor o significado do termo igreja. No Antigo Testamento, ele se refere a um ajuntamento ou congregação de Deus. Já no Novo Testamento, o termo transmite a ideia de uma assembleia santa, que foi separada do mundo para viver em comunhão com Deus, em santidade com Deus. E isso abrange tanto a igreja local quanto a igreja universal, que são os santos espalhados pelo mundo. Paulo também destaca a intenção de Deus para aqueles que ele chamou para si. Aliás, em primeira instância, você sabe por que você foi chamado? E aqui eu quero relembrar o filme dos 300 espartanos. Disse que Leônidas, olhando para seu exército, perguntou: para que vocês foram chamados? E a resposta foi: fomos chamados para lutar pela nossa liberdade. Fomos chamados para lutar pela nossa pátria, pela nossa honra. Agora, pensando nesse exemplo, vendo a convicção desses homens, eu pergunto: para que você foi chamado por Deus? Queridos, vivemos em um mundo em que a prostituição está ao alcance de todos, desde o pequeno, desde a criança ao mais velho. Ela está na palma da mão, nas redes sociais, na televisão. Também a desonestidade avança e é quase que comum as pessoas conquistarem riquezas, angariar bens por meio da desonestidade. E essa pergunta parece ecoar sobre a Igreja de Deus em Deodápolis, a Igreja de Deus espalhada pelo mundo. Para que você foi chamado? Bom, fomos chamados para sermos santos, assim como todos aqueles que estão espalhados pelo mundo e professam Cristo como Senhor de suas vidas. Essa foi a resposta de Paulo. E devemos entender que essa vida santa só é possível porque, primeiramente, fomos santificados em Cristo, o que chamamos de santificação posicional. Isso se refere à imputação da santidade de Cristo em nós, sobre uma nova natureza regenerada pelo poder do Espírito Santo. E essa transformação nos impulsiona a viver em santidade, peregrinando por um mundo corrompido pelo pecado, abstendo-nos do pecado e seguindo avante em uma santificação progressiva. Então, recapitulando, a santificação posicional é aquela que é imputada a nós pelos méritos de Cristo. E ela nos movimenta, nos faz andar para frente em uma santificação progressiva. E um ponto importante é que nesse estilo de vida
não alcançaremos a perfeição, pois, mesmo fazendo o que é certo, ainda cometemos erros, como disse o pastor Batista Spurgeon. Há pecado até na nossa santidade, há incredulidade na nossa fé, existe ódio no nosso amor, e a lama da serpente na mais bela flor do nosso jardim. Por isso, é essencial aproveitarmos os meios de graça que nos providencia para nos purificarmos ao longo dessa peregrinação santa, visto que estamos caminhando para a glorificação futura, e quando Cristo nos tornará perfeitos, semelhantes a Ele, então não desejaremos mais pecar. Vivenciaremos uma vida santa, plena, livre, definitivamente, da presença do pecado. Dito isso, agora exploraremos os versos 4 ao 9. No versículo 4, Paulo expressa um coração pastoral, agradecido pelo privilégio de Deus tê-lo usado para fundar uma igreja de Cristo naquele lugar tão sombrio, tão depravado. E apesar das dificuldades que ele enfrentou com os crentes de Corinto, como a tristeza, a decepção e até a rejeição, Paulo ainda assim demonstra gratidão. Isso porque Deus o usou para chamar seu povo para fora do ambiente de imoralidade, de depravação, de idolatria, e estabelecer ali uma igreja em comunhão com Jesus Cristo. Um povo lavado e remido, um povo santo, para a glória de Deus. No último domingo, aprendemos que a gratidão tem diferentes níveis. E o nível mais sublime, mais elevado, é aquele que somos gratos a Deus, não apenas pelo que Ele nos dá, ou por aquilo que Ele faz, mas principalmente pelo aquilo que Ele é. E essa é a sublime gratidão que Paulo manifesta aqui. É uma reverência, é um se prostrar diante da soberania de Deus. Então, Paulo, ao prosseguir, orienta os coríntios sobre como foram enriquecidos em Cristo. Mas ele não se refere a bens materiais, os quais são perecíveis, e sim aos dons recebidos pela igreja, à palavra e ao conhecimento de Cristo. Esses dons foram transmitidos por servos cheios do Espírito Santo que passaram por ali, como Apolo, Cefas, Pedro e o próprio Paulo. Sem dúvida, a igreja de Corinto foi grandemente privilegiada, pois desfrutou de abundância no conhecimento de Cristo e de muitos dons. E no verso 6, Paulo afirma que os coríntios foram enriquecidos em Cristo, o que levou a igreja a dar testemunho dele. Sendo assim, podemos concluir que uma vida prática e piedosa, ela está ancorada, alicerçada no conhecimento de Cristo. Fora disso, veremos religiosos movidos por um moralismo que os leva a se sentirem superiores a outros em santidade. Por isso, o conhecimento correto de Cristo e o ensinamento bíblico são fundamentais para uma vida santa e piedosa. E se negligenciarmos isso, se desprezarmos a teologia, se desprezarmos o conhecimento de Deus, acabaremos vivendo de forma moralista, seca. E olhando para essa questão, a Igreja Presbiteriana do Brasil investe de forma significativa na formação de seus ministros. Esse processo se reflete nas sabatinas que avaliam o dom do candidato e na longa preparação que inclui pelo menos um ano como aspirante.
3 anos de preparação antes do seminário, 5 anos de seminário e intensas sabatinas para a ordenação pastoral. No total, esse processo dura no mínimo 9 anos. O objetivo é garantir que o ministro conduza a igreja com fidelidade, ensinando sobre Deus e promovendo a igreja à reverência. Voltando ao verso 7 e 8, Paulo ora para que nenhum dom falte à igreja de Corinto, destacando que aquela comunidade não estava em desvantagem em relação a nenhuma outra igreja. E diante disso, surge algumas perguntas. O que são dons e qual é o propósito deles na vida da igreja? Bom, os dons são presentes que Cristo concedeu à sua igreja por meio de sua vitória da cruz. Após triunfar, ele distribuiu esses despojos com o propósito de edificar e preparar a igreja para o dia glorioso do seu retorno. Esses dons são essenciais para fortalecer os crentes na fé e preservá-los pelo poder de Deus, garantindo que sejam encontrados irrepreensíveis no dia do Senhor. Assim como aconteceu com a igreja em Corinto, o Senhor continua sustentando a sua igreja, concedendo dons para que ela cresça em fé e progrida em santidade, enquanto aguarda a volta de Cristo. E no verso 8, Paulo destaca a fidelidade de Deus, afirmando que ele não pode mentir nem negar a si mesmo. E essa declaração é um convite claro para confiarmos plenamente no caráter imutável e verdadeiro de Deus. Além disso, Paulo conduz seus ouvintes a refletirem sobre o chamado que receberam, com ênfase, especialmente na comunhão com Cristo. Agora eu trago essa reflexão para você. Você já compreendeu a importância da comunhão com Cristo? E como ela se desenvolve em sua vida? Bom, a comunhão, em sua essência, significa compartilhar algo em comum, unindo união e participação. No contexto cristão, isso envolve estar unido a Cristo e participar de seus sofrimentos, mas também de sua glória. Além disso, fazer parte do seu corpo. A comunhão se desenvolve na vida do crente por meio dos meios de graça providos por Deus, como a Santa Ceia, que é vivenciada de forma congregacional nos cultos realizados na igreja, também por meio da oração, por meio da ministração da palavra e dos sacramentos. Cristo se faz, assim, presente de maneira espiritual, simbolizados nos elementos da Eucaristia, e nos preserva em uma santa comunhão. Queridos, é triste a ideia de viver uma espiritualidade fora da igreja, como a mãozinha da família Adams, que em uma ilusão bizarra vive separada do corpo. Da mesma forma, viver longe do corpo de Cristo não traz vida. Nesse sentido, nós que temos o privilégio de estar aqui, de cultuarmos, de participar dessa santa comunhão, é reforçado a nossa responsabilidade de compartilhar a graça de Deus com os nossos irmãos na fé, especialmente aos impossibilitados de estar presente, para que possamos levá-los a essa comunhão. E assim podemos, na simplicidade, cantar, louvar, orar, e assim é repartida a comunhão. Deus abençoa, Deus dispersa a graça, Deus santifica. Queridos, diante disso, o que levaremos para casa? Bom, somos chamados pela vontade de Deus
E é certo que todos que fomos chamados temos uma dádiva, temos um dom que sirva para abençoar a igreja. Por isso eu pergunto a você: você já descobriu qual é a sua vocação na igreja de Deus? Fomos chamados também para viver uma vida santa, dando testemunho de Cristo e de nossa fé. Assim, eis a pergunta, eis a reflexão. Como você tem vivido esse chamado? Além disso, somos chamados à comunhão com Cristo, o que significa participar de sua santidade, de seus sofrimentos e glória. Essa comunhão é aprofundada por meio dos meios de graça que santificam a sua igreja. Por fim, somos chamados a confiar na fidelidade de Deus, que nos chama, nos sustenta, mesmo diante das lutas e desafios. Por isso, essa é a base essencial para entender os temas que Paulo irá desenvolver ao longo da carta. Amém. Deus abençoe.